a Universidade de Harvard criou um curso sobre felicidade no trabalho. E aí ele listou as características de uma cidade onde que gere felicidade. Em outras palavras, como é que a gente descreve o florescimento humano? Todas as descrições que a Harvard deu na sua pesquisa já estavam no livro de Isaías. Uau, que incrível isso. E aí é interessante porque qual foi o conceito que eles chegaram, a conclusão que eles chegaram? O seu negócio não é fazer aparelho celular, o seu negócio não é fazer pastel, o seu negócio não é açapão, o seu negócio é de promover o florescimento humano. Bem-vindos a mais um podcast da Rede Tela. Tela Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino de Deus no seu negócio, mas também através do seu negócio. E o podcast, esse braço da Rede Tela, que se conecta ou que conecta muitos empresários, centenas de empresários ao redor do Brasil para entender este movimento, este tempo em que Deus escolheu presente para que a gente, como empresário, faça parte dessa grande comissão. Vamos nessa? Você é o nosso convidado, mas quero aproveitar também para pedir gentilmente que você se inscreva no canal. A gente sabe que muitos assistem, a gente agradece, a audiência é cada vez mais crescente, mas é importante para nós, para que o algoritmo leve para mais pessoas, que você se inscreva. Então já faça isso agora, dê a sua contribuição, conteúdo de altíssimo nível, certamente a história de hoje vai te fazer pensar, né? E já dou um spoiler aqui, um super convite você vai receber para fazer parte de uma rede global que pensa o mundo em que vivemos, que tem tudo a ver com aquilo que a gente fala aqui no Tela, mas de uma forma talvez prática no sentido de conexões, no sentido de possibilidades, mentoria e tantas coisas incríveis que a gente, com carinho, está preparando para que o seu negócio seja cada dia mais relevante, não só em termos de faturamento, mas sobretudo de propósito. Combinado? Então não deixe de curtir, comentar e compartilhar com todos os seus amigos e sua rede e vamos nessa conhecer a história e saber o que o Samuel Lima nos trouxe de tão precioso. Hoje a gente vai falar de tantas coisas, legado, conexões, pensar a cidade, ser relevante, mas bem-vindo, Samuel. Obrigado, é um prazer estar aqui, tenho acompanhado o podcast, sempre sou inspirado, desafiado também, a gente aprende, a gente é inspirado, a gente ouve as histórias, enfim, tem sido inspirador mesmo acompanhar aqui o podcast. E hoje você está sentado uma honra para contar um pedaço da sua história também. Bom, deixa eu dar as devidas credenciais aqui. O Samuel é líder do Movement Day no Brasil, ele também é representante do Resource Global, ele vai explicar um pouquinho mais, né? Mas talvez o seu grande empreendimento seja ser casado com a Paula, pai do Carlos, da Esther e da Sofia. Isso mesmo, casado, graças a Deus, vivendo essa fase da adolescência, filhos já também, chegando na fase adulta, outra filha já indo para a faculdade, enfim. Fase boa, gostosa. É a fase boa, a gente sempre aprende coisa nova. E você estava tranquilo, né? Fazendo 5 coisas ao mesmo tempo, essa fase da adolescência deve dar um tempero a mais aí para essa cozinha. Muito bom. Bom, então vamos começar falando aqui do Movement Day, né? Se você tivesse, para que a nossa audiência entenda, né? Óbvio, já de largada, estamos falando de uma organização que nasceu fora do Brasil. Sim. Mas se você fosse fazer o pitch elevador aqui para gerar um corte para a nossa audiência, né, conhecer também aquilo que vai circular nas redes sociais, poder convidar essas pessoas a entender um pouco mais o que é o Movement Day. Pitch elevador de 30 segundos. Legal. O Movement Day é uma organização global que reúne líderes de mercado, líderes de igreja e de terceiro setor, para juntos promover o florescimento econômico, espiritual e cultural das cidades. Muito bom. Você entendeu aí?
Então, se você estiver assistindo com alguém, reproduza aí para quem está do seu lado para ver se você capturou. Mas, por óbvio, brincadeiras à parte, a gente vai explorar um pouco mais aqui. Eu tenho certeza que você vai entender, pode interagir nas redes sociais e, de novo, né, já dando spoiler, que você vai ser convidado a participar desse movimento. E porque mês que vem já temos um evento aí brasileiro com bastante gente de fora, speaker internacional, vai ser incrível. Mas já a gente fala sobre dar o serviço para a audiência ficar um pouquinho curiosa aí, ficar com a gente até o final, né? Bom, o Movement Day nasceu na década de 80, se eu não me engano, né? Lá em Nova York. Eu queria que você contasse um pouco da onde surgiu, né, para a nossa audiência entender a importância e a relevância desse movimento que nasceu, né, na outra América, mas por que ele é importante para nós hoje, né, e sobretudo nós aqui, a nossa comunidade de empresários, por que o empresário precisa, ainda que pequeno, médio, tanto faz o tamanho, precisa estar envolvido nisso. E uma terceira pergunta aí, se você esquecer, depois eu te lembro, tá bom? Curiosidade que, né, a pessoa talvez não vai encontrar no site, mas que você gosta de contar, porque tem aí um viés bem interessante. Legal. Bom, o Movement Day, na verdade, a gênese dele, né, ele começa no final dos anos 80, com dois líderes, o Dr. McPeer e o pastor Tim Keller. Tim Keller, que é um craque. Dispensa apresentações, de pensar em movimentos de cidade, urbano, tanto de plantação de igrejas, mas que escreveu um grande pensador. Grandes best-sellers, né? Exato. Que trata, inclusive, de business, de fé, trabalho, de coisas práticas, né? Não só filosóficas do ponto de vista eclesiástico. E essa foi a grande diferencial do Tim Keller. Sim. O McPeer trabalhava com universitários na cidade de Nova York, a cidade estava falida. O nível de violência em Nova York era tão alto, uma média de 8 mortes por homicídio por dia. Uau! Que os necrotérios não tinham lugar para os corpos. Não dava conta. Não dava conta. Que loucura. Além disso, a média de cristãos evangélicos em Manhattan era cerca de 0,5% da presença, menos de 1%, quase nada, quase zero. Nessa época, quando o Tim Keller vai plantar a igreja Redeemer em Nova York, as pessoas perguntam por que você vai para uma cidade que está todo mundo indo embora de lá. Mas quando ele chega em Nova York, durante essa crise, o Dr. McPeer mobilizou pastores da cidade numa série de concertos de oração para orar pela cidade. E quando o Tim Keller viu isso, convidou o McPeer para conversar e juntos eles começaram a desenvolver um projeto para mudar esse cenário. E a ideia o sonho era ter 10% da cidade se tornando evangélica. Uau, sair de meio para 10%. É um grande desafio-alvo, né? Em quanto tempo, Samuel? Olha, o desafio era tão grande que eles falavam na nossa vida. A gente quer ver isso enquanto a gente tiver vida. Mas é um grande desafio, é uma questão cultural, financeira de Manhattan. A gente não está falando de 10% do crescimento de uma igreja local, mas 10% da presença de evangélicos em toda a cidade. Isso, é verdade. Uma cidade extremamente cética, onde os jovens também que iam estudar naquela cidade abandonavam a fé. Então era um cemitério mesmo de cristãos e de igrejas ali, não é? Então eles começam a trabalhar juntos, criando o Centro de Multiplicação de Igrejas. E a visão deles era que, se eles queriam mudar esse cenário, eles precisavam plantar todo tipo de igreja. Eles não iam plantar a igreja dos presbiterianos ou a igreja batista, mas todo tipo de igreja em todo tipo de lugar. Então a visão era mobilizar recursos, trazer líderes, gente do mercado para ajudar a levantar os recursos, desenvolver um treinamento e mobilizar líderes que iam ser treinados para plantar essas igrejas. Então essa foi a visão inicial. E só um parênteses rápido, fantástico, porque não era uma expansão de uma denominação, reino puro, né? Eu acho que é aí que está o grande valor e pilar central, se eu posso dizer assim, do que foi pensado. Né? E talvez se você fosse da sua terceira pergunta, o que eu gosto de contar, essa é a parte que eu gosto mais de contar
porque eles não disseram, olha, vou fazer um plano para crescer a minha igreja. Às vezes o pastor fala assim, até quando a sua igreja vai crescer? Enquanto tiver uma pessoa para ser alcançada, então é espaço para a minha igreja crescer. E muito genérico isso. E romântico às vezes, né? Exato, mas a visão deles não era essa, a visão deles era, nós precisamos ter Assembleias de Deus, metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, e o que unia eles era duas coisas, uma centralidade no evangelho, Boa. E a segunda coisa, o amor pela cidade. Né? Eles começaram a fazer esse trabalho e no ano de 2003, sendo mais específico, eles já tinham treinado vários líderes, plantado várias igrejas e quiseram saber qual o impacto que eles tinham causado. Então, eles levantaram recursos e contrataram uma agência de pesquisa para olhar o que tinha acontecido no cenário evangélico dentro desse sonho deles. E eles descobriram que, naquele ano, eles tinham 3% de evangélicos na cidade. Então, eles saíram de menos de 1% para 3%. Uau, incrível. Em cerca de 13 anos de trabalho. Funcionou. Funcionou. Funcionou bastante. E aí, eles, então, desenharam esse dia chamado Movement Day, para trazer vários especialistas urbanos para falar sobre os desafios da cidade, porque eles também perceberam algumas coisas. A primeira coisa, não bastava plantar igrejas. Igrejas com menos de 10 anos são mais eficazes em alcançar não crentes do que as igrejas já estabelecidas. Sim. Mas as igrejas que são mais eficazes são igrejas que estão conectadas com as necessidades da cidade. Interessante, um olhar diferente, né? Não assistencialista, mas estratégico mesmo. Estratégico. Então, o dia do movimento, o primeiro dia do movimento teve esse objetivo. Líderes não só da cidade, mas de vários lugares dos Estados Unidos viajaram para lá, para Nova York, para aprender o que estava acontecendo. E ali se estabelece o Movement Day. Nesse período, eles se reúnem com um terceiro líder, que foi o Bob Dole. Sim. Bob Dole, ele vem do mercado financeiro, ele era o CEO do maior fundo de investimento do mundo. Uau! Ele estava passando uma transição na vida dele, porque ele tinha entendido que estava na hora de usar os dons dele e a influência dele. Ele é o cristão mais influente em Wall Street. E ele vai estar no Brasil aqui, a gente segura aí que a gente vai... O Samuel trouxe ele para o Brasil, para o evento aqui, você vai aprender muito com ele, é incrível, uma mente... fora da curva. Né? Exatamente, não é à toa que está nessas posições. Sim. E eles criaram, então, essa cadeira de 3 pernas. Líderes de mercado, porque eles entenderam que o líder de mercado ele traz não apenas recurso, mas ele traz credibilidade, porque quando você tem um líder sério, bem-sucedido no mercado, as outras pessoas falam, se esse cara está aí, eu quero estar junto. Ele traz estratégia também, porque ele está acostumado a lidar com diversos ambientes e ele entende como fazer planos de longo prazo. E aí você está falando de cidade mesmo, né? De pensar a cidade, de intencionalidade, de impacto. Exato. Né? De correlação daquilo que a gente faz. Perfeito. O Tim Keller é o pastor. E o Tim Keller, ele cunhou o conceito de ecossistema do evangelho. Foi uma das grandes genialidades do Tim Keller. Ele fala sobre ecossistema do evangelho, que coloca no centro o evangelho contextualizado para a cidade. Ao redor aqui do evangelho, ele coloca as igrejas e as plantações de igrejas. Depois, as organizações cristãs que estão atuando na cidade, nos mais diferentes temas. E, por último, os líderes que estão trabalhando e vivendo naquela cidade no seu campo profissional. Quando ele fala, quando a gente mapeia o ecossistema do evangelho e a gente conecta esse ecossistema para trabalhar em rede, a gente começa a ver uma transformação de impacto coletivo. Sistêmica mesmo. Sistêmica. Estamos lidando com questões sistêmicas. E o McPeer, ele era um especialista em mobilização e também em desenvolver uma estratégia. Ele foi aluno do Ray Bach. O Ray Bach, ele tinha sido comissionado pela Billy Graham Evangelistic Association, a associação do Billy Graham, para visitar mais de 1000 cidades do mundo e ajudar a desenvolver uma estratégia pensando as cidades. Que legal, que fantástico. E aí eles formam então, essa cadeira de 3 pernas, que é o Movement Day. Muito legal. Só fazer um breve comentário aqui. O Samuel é um cara internacional, inclusive, né?
está sempre conectado ao mundo mesmo, não só representando essas instituições. Mas quando ele fala líder de mercado, a tradução aqui para nós é um empresário. O empresário, E os CEOs, líderes do mundo corporativo. O C-Level, né? Os grandes executivos. E a gente tem bastante aqui, viu, Samuel? A gente tem vários executivos que gostam, porque o executivo ou ele tem o desejo ou vai ter o desejo de empreender, porque acho que isso é meio que perfeito, um senso coletivo, e já me deparei com vários executivos que falam, poxa, eu não sou empresário, mas gosto muito do podcast. E é isso mesmo, bem-vindo, envie para outros executivos. Mas o ponto que eu quero destacar aqui, e isso tem tudo a ver com o que a gente fala sempre aqui, Samuel, na Rede Tela, é que Deus não te deu uma oportunidade, falando em C-Level ou um negócio, para você enriquecer e ficar entre casa do campo e casa da praia. Exato. É para você ter influência, né, e recurso de forma inteligente para manifestar o reino. Exatamente. Então, quando vem um cara com essa mente genial de pensar como que a gente mistura tudo isso, porque no Brasil, infelizmente, Samuel, pelo menos essa é a minha percepção, que é tudo muito separado. Isso. Né? A igreja faz o papel dela de domingo trazer uma mensagem de conforto espiritual, e a empresa está ali numa zona mundana de tentando lutar para sobreviver, né? ONGs tentando o caminho do assistencialismo. E quando a gente junta tudo isso de uma forma intencional e dizer que uma coisa está ligada à outra e deveria estar, penso eu, do ponto de vista de Deus. Exato. Que eu fico pensando, Samuel, quando Deus olha lá de cima, ou de onde quer que seja o ponto de vista do Criador Todo-Poderoso, eu imagino que ele não enxerga uma coisa cilada, né? Silos, né? Ele ama as pessoas, ele ama a cidade, né? Você vê quando o exemplo lá de Jesus chorando sobre Jerusalém, né? Ele conhecia a cidade, ele tinha essa intencionalidade de ver aquelas pessoas transformadas, alcançadas, e a gente não ouve muito isso, né? A gente é muito fla-flu, talvez, né? A minha igreja, a sua igreja. Mas quando vem alguém dizendo isso, é muito poderoso e do céu mesmo, porque estamos dizendo o seguinte, cara, você precisa ser relevante do lugar onde Deus te plantou. É muito mais do que a força do acaso ter nascido na cidade de São Paulo, por exemplo, para quem está em São Paulo. Né? O próprio termo movimento que a gente usa, Edu, ele tem esse peso, porque nós estamos falando, em primeiro lugar, quando a gente olha para o Novo Testamento e a gente olha na Bíblia, o que é que nós vamos ver? Os cristãos da cidade. É claro que a gente é diverso, a gente tem as denominações, as expressões e tudo isso, não há problema nenhum nisso. Mas a presença cristã na cidade e qual é o impacto que esses cristãos que estão fazendo negócios, que estão no mundo corporativo, que estão na vida da igreja ou que estão no terceiro setor, enfim, qual a diferença ou o impacto que a presença dos cristãos na sua cidade está causando? Então, é isso que o Movimento Day busca mensurar e facilitar. Nós somos facilitadores para que os líderes se conectem, sentem juntos em volta da mesa e lidem com as dores comuns, porque a dor de um empresário presbiteriano é a mesma dor do empresário pentecostal. Você sabe disso melhor do que eu. Perfeito. Então, quando eles se sentam para conversar sobre essas dores comuns, eles não vão discutir a forma do batismo. Sim. Eles vão discutir a fé comum que nós temos como cristãos, mas também vamos orar um pelo outro e vão pensar em soluções comuns. E, ao mesmo tempo, criar soluções que sejam essas soluções inovadoras, porque elas surgem a partir deste solo comum da dor que nós compartilhamos. Sim. E tem uma questão importante aí também, adicional, que o americano é bom nisso e o brasileiro talvez ainda não tenha entendido o poder ou potencial de metrificar as ações de forma intencional, né? Então, acho que quando você
pensa números, os números eles não são importantes em si, mas eles traduzem uma realidade, eles contam uma história, traduzem uma realidade que, no caso lá de Nova York, era muito dura e cruel. Exato. Né? Menos de 1%. E ter estratégias, metrificar e trabalhar para crescer, te dá metas e cria comprometimento mútuo entre os agentes aí. Então, acho que a gente precisa muito aprender não só com os americanos, mas aprender com esse tipo de movimento, né? Que hoje não é só mais Nova York, cresceu. Tá? 300 cidades no mundo. 300 cidades no mundo. Olha que incrível, e você tem a oportunidade de participar disso, né? Porque ajuda a gente a pensar além do nosso dia a dia, daquela coisa tão ordinária do ponto de vista, né? Da agenda, e permitir que Deus nos use de uma forma mais efetiva e intencional. Perfeito. E quando a gente olha esse conceito de movimento, ele é tão relevante porque, de novo, não há como eu pensar a minha experiência como empresário, como um empreendedor ou como alguém que está no mercado de uma forma isolada do que está acontecendo no resto da minha cidade. Aliás, eu brinco que eu vou numa conferência como a Conferência Tela, por exemplo, aí eu vou conversar com empresários e eles falam assim, olha, eu quero investir em projetos, dinheiro tem, falta bons projetos. Isso daí é uma dor no coração. Você já ouviu isso? Já ouvi muitas vezes, é muito recorrente até. Aí eu vou para um encontro com o pessoal que está trabalhando nas periferias, com os projetos. E aí você conversa com eles e eles falam assim, tem muita coisa para fazer, mas falta dinheiro. E aquele pessoal só quer saber de dinheiro. E não é verdade. O que falta é essa integração. De sentar juntos e entender. E aí eu converso com os pastores e o pastor às vezes está pensando no céu e não está conectado comigo. E eu sou pastor, eu posso falar isso. Sim, sim. Agora, uma coisa, quando eu converso com o empresário, também eu digo para ele, tem bons projetos, mas eles não sabem como empacotar esse projeto para apresentar para alguém como você. Então, o que a gente pode fazer para ensinar esse pessoal? Ao mesmo tempo, eu digo para esse pessoal, olha, se você tiver a humildade de aprender, você vai ter um parceiro com você, vai ter um mentor que vai ajudar. E uma mentoria de alguém de mercado é algo duro. Sim. Vamos ser sinceros, né? Para trazer uma realidade que muitas vezes é desconfortável. Porque ele vai fazer perguntas difíceis, ele vai trazer lição de casa difícil. Mas quando ele passa por esse processo, o projeto fica mais saudável, mais dinâmico, mais sustentável. Sim. E a igreja, ela é esse ponto de conexão. A igreja é o lugar onde as pessoas estão ali e aí, Edu, quando o pastor participa disso também, ele começa a perceber que a igreja se torna mais saudável. Porque o empresário está lá, o empreendedor, está trabalhando de madrugada até tarde da noite, tentando achar soluções, e está exausto. E na igreja ele é visto como o cara que... Um caixa eletrônico, muitas vezes. Exatamente. Quando a gente integra essas visões, esse cara está assim, puxa vida, eu estou conseguindo viver a missão de Deus na minha vida, ele está mais feliz, né? Ele se torna parceiro, a igreja está conectada com projetos real que sejam relevantes mesmo para transparência, tem governança, tem impacto, as pessoas são mais saudáveis, esse líder também vai ser mais saudável, a família dele, porque a gente está lidando, de novo, esse conceito de ecossistema, quer dizer, todo mundo está cuidando um do outro, não é só eu aqui sozinho pensando como é que eu ganho mais ou como é que a minha igreja cresce mais, né? Muito rico. Agora, quando a gente parte do número de 300 cidades, não é isso? Então, está consolidado, está acontecendo, é real e efetivo. Mas uma pergunta difícil talvez para você aqui, né? De colocar aqui você numa belinda aqui para a gente entender mesmo como que a gente sai do nosso quadrado, por assim dizer, e pode se conectar da melhor forma possível. Imagino que o grande desafio aqui no Brasil, né, e é essa a minha pergunta que eu queria entender do seu ponto de vista, seja, talvez o maior desafio mesmo seja fazer com que esses agentes de mercado, C-level, executivos, empresários, conversem com pastores e também conversem com outras áreas.
Como é que vocês, na prática, têm conseguido aqui no Brasil, e eu acho que é a principal cidade, né, por óbvio, deve ser São Paulo, e se você pode citar um case prático aí? Legal. Olha, a gente sempre parte do princípio do sacerdócio de todo crente. O que isso significa? Há mais sabedoria coletiva no auditório do que no palco. Sem dúvida. Você tem muito conhecimento, muita sabedoria, muita experiência muito positiva nos auditórios em torno das mesas. Então, nós queremos colocar esses líderes sentados à mesa. Boa. Como é que nós fazemos isso? A primeira forma é mostrando as melhores práticas, tanto locais como globais. Por isso que nós nos damos o trabalho de trazer vários líderes de mercado esse ano, em parceria com a Tela, inclusive, porque nós entendemos que nós queremos servir os profissionais, nós queremos servir os empresários e os empreendedores. A gente está no mercado e não apenas dizer, olha, ajude aqui, faça aqui, mas queremos te servir e mostrar que você seja realmente cuidado. E estimulado a ser um agente, né? Exatamente. E não um passivo aí. E entender como fazer isso, porque às vezes há vontade, mas eu não sei como fazer. Exato. Né? Aliás, eu aqui na rede, nos encontros, nós temos ao redor de todo o Brasil vários núcleos, mas São Paulo, da onde eu sou líder, é muito comum as pessoas dizerem, puxa, eu não conhecia, não sabia que existia um lugar como esse, para a gente dividir os nossos desafios, aprender, ser afiado, né? Como Exato. Diz o texto, ferro afiando ferro. Isso. E eu vejo, na maioria das falas, Samuel, e dos corações, disposição genuína mesmo. Pô, eu queria um ambiente desse, queria acertar, mas não sei como, né? E acho que o ponto é que falta essa integração, né? A gente fala que uma das grandes crises do nosso tempo, Edu, é a crise da confiança. Né? Nós temos dificuldade de confiar no político, na igreja, no pastor, no comunicador. Né? Então, a gente isso está mudando toda a dinâmica de onde a gente vê as notícias, por exemplo, né? De onde a gente forma opinião. Essa crise de confiança que a gente precisa lidar. Como é que a gente lida com essa crise de confiança? Sentando à mesa juntos. Boa. E eu tenho um amigo que ele fala, interessante, que ele fala assim, a coisa mais eficaz para promover a unidade é a dor. Sim, verdade, faz sentido. Né? Tem problemas, desafios que a gente tem aqui, por exemplo, que no Oriente Médio são outros os desafios. Sim. O Movement Day está em Dubai, está na Arábia, está em Nazaré, Israel. Agora está chegando em países da Índia, é o mais forte onde a gente está. São desafios diferentes. Quando Sim. Você vê um lugar de perseguição, por exemplo, o pessoal está se unindo para gerar ajuda humanitária, para pesar essas coisas, o impacto é um outro tipo e as discussões são outras. Sim. Nós vivemos um país ainda de relativa liberdade e às vezes falta para a gente linguagem de conseguir descrever qual é a dor que a gente compartilha. Sim. Né? Faz sentido. De novo, o pessoal que está na periferia, nos projetos de impacto, desconfia do empresário. Da Faria Lima. Quase que mundos paralelos, né? Exatamente. E não deveriam ser. Eu não vejo o empresário, por exemplo, de pessoa de classe média, ou profissional, o empresário, como um parceiro. Eu vejo ele como uma ameaça para mim. Né? Isso parte muito forte da nossa cultura. Então, a gente tem uma cultura fragmentada mesmo. Sim, verdade. E uma cultura também focada na celebridade, uma cultura muito focada em celebridade. Então, a gente tem aquele pastor celebridade, o cara de mercado palestrante profissional, que é uma celebridade, e por aí vai. E tudo nos silos individuais. Os seus silos individuais, os seus projetos e tudo mais. Então, o Movement Day, ele é focado na colaboração coletiva e de trazer as pessoas juntas à mesa, de conversarmos juntos, de trazer as suas potencialidades, onde todo mundo pode se sentir útil e participante. Mas você não vai trabalhar pro Movement Day. Você vai trabalhar no contexto onde você já está. Sim. Nós só vamos ser facilitadores para que você continue fazendo o que você está fazendo, mas não fazer mais sozinho. E de forma estruturada, que eu acho que é o grande erro do brasileiro, né? E eu acho que é a grande contribuição que esse tipo de movimento, organização pode oferecer. Hoje nós temos um treinamento de liderança que o foco do treinamento é
treinar esses líderes, os diferentes setores, para juntos desenvolverem um projeto de 10 anos de impacto para a cidade. Uau, que incrível. Visão grande, né? E como que participa desse treinamento? Qual que é o acesso? Tem custo, não tem custo? É uma plataforma? O treinamento, o treinamento, eles são 2 dias de imersão, presencial, seguido por um acompanhamento na plataforma online. Tá bom. Mas a gente forma os grupos de trabalho e aí você tem projeto para fazer. Então não é apenas um curso para você ter mais um curso numa lista, mas de verdade uma mentoria para formar mesmo o ecossistema do evangelho na cidade. Muito legal. A essa altura aqui do nosso papo, né, a gente tem bastante pequenos empresários que, de forma compreensível, né, tem uma limitação de tempo, né, porque está muito na operação, mas com um bom coração, o coração ajustado ao que Deus está fazendo, certamente ele vai estar pensando como eu posso fazer parte disso de forma que eu seja, contribua efetivamente para o movimento, mas isso também de alguma forma faça diferença no meu negócio. Estou falando do pequeno empresário mesmo, aquele que tem 1, 2, 3, máximo 5 funcionários, que tem o desafio do tempo e também dessa visão, talvez, um pouco mais de conexões, intencionalidade, além da venda. Né? Porque a venda diga-se de passagem, é um pilar importante da barraca de pastel até a multinacional. Então, isso não é desculpa para dizer, não, eu estou focado em vender, em pagar as contas e tal, mas acho que Deus espera que a gente enxergue um pouco mais acima. Como é que você acredita que, então, esse pequeno empresário enxergue valor para o negócio dele e ele também, de alguma forma, possa contribuir? Excelente pergunta, Edu. Eu vou tentar colocar aqui 3 coisas rápidas. Legal. A primeira coisa nós nos vemos como parceiros, nós olhamos o ecossistema e quando nós olhamos para os nossos parceiros no ecossistema do Evangelho de São Paulo, um dos nossos principais parceiros é a Rede Tela. Sim. Então, quando esse pequeno empresário se une a uma rede, como a Rede Tela, por exemplo, a ideia que nós estamos desenhando é que a gente vai ter uma convergência de valores e ações que já vão estar contribuindo para o impacto na cidade. Essa é a primeira coisa. Legal. Segunda coisa, o Movement Day, a gente fala que uma parte da nossa missão é mudar a imaginação do líder. Boa. É criar um novo tipo de imaginação. Que tipo de imaginação, não é? Bom, quando a gente olha para o texto bíblico, e aí a Bíblia desenha um tipo de cidade, por isso que a gente usa o termo de florescimento da cidade. Legal. Onde a vida está florescendo, que vem do conceito do shalom. Sim, e isso até, diga-se de passagem, é Bíblia purinha, né? Para não achar que é algo intelectualizado, é uma prática Isaías, bíblica, Jeremias, Apocalipse, Novo Testamento. Eu poderia gastar horas aqui a gente olhando para os detalhes. Isso a gente vai trabalhar, por exemplo, no nosso treinamento de líderes que a gente tem, que é o programa de Scholars chamado. Mas é interessante, para não entender que é uma coisa intelectualizada, por outro lado, a Universidade de Harvard criou um curso sobre felicidade no trabalho. E aí ele listou as características de uma cidade onde que gere felicidade. Em outras palavras, como é que a gente descreve o florescimento humano? Todas as descrições que a Harvard deu na sua pesquisa já estavam no livro de Isaías. Uau, que incrível isso. E aí é interessante porque qual foi o conceito que eles chegaram, a conclusão que eles chegaram? O seu negócio não é fazer aparelho celular, o seu negócio não é fazer pastel, o seu negócio não é açapão, o seu negócio é de promover o florescimento humano. Legal. Esse é o seu negócio. Quando você muda essa chave na sua cabeça, e aí você começa a olhar, ok, qual foi o tipo de ação que Deus me chamou, o tipo de cultura que eu vou criar no meu negócio, o tipo de impacto que a gente vai gerar, que vai ajudar a promover, usando a nossa linguagem cristã, o sinal do reino, ou shalom, ou florescimento humano, isso muda toda a sua postura de negócio.
E o lugar do Movement Day, como da Rede Tela também, é criar conexões de parceiros, criar uma rede onde você vai ter gente caminhando com você que vai ajudar não só você a achar soluções, mas ao mesmo tempo a contribuir, se sentir um contribuinte do que Deus está fazendo na cidade, através do trabalho que você já faz. Mas você vai ter uma nova roupagem, uma nova modelagem, uma nova mentalidade para o que você está fazendo. Muito bom. E se eu posso dar uma contribuição aqui, é sair dessa visão simplista e assistencialista de Deus. Exato. Né, que de alguma forma permeia na coletividade, independente de denominação. Né? Deus é o Senhor de todas as coisas e está aí para atender os meus pedidos e orações. E aí quando você fala de que tudo o que Howard viu no florescer da cidade estava em Isaías, então claramente a gente pode entender de que Deus pensou a cidade. Assim. Né? É muito mais do que essa visão assistencialista, é uma visão totalmente estratégica de florescimento, né? Onde você pode de novo ter influência, impacto e participar disso tudo e levar para essas pessoas que fazem parte de tudo isso algo de valor, né? Não só a mensagem que você carrega, que você deve ser também a mensagem, mas sobretudo as pessoas olharem e falarem assim, puxa, esse cristão faz a diferença. Exatamente. E até reexplicando termos aqui, que você já fez muito bem, quando a gente fala líder de mercado, nós acreditamos que todo empreendedor e todo profissional que está no mercado foi chamado para ser um líder onde ele está. Sim, verdade. Porque a gente fala aqui no Tela, né? O T, o L do Tela é liderança. Exatamente, é isso aí, é perfeito. Então, quando você entende isso e você é ativo em gerar esse tipo de cultura e você participa de forma colaborativa com esse ecossistema do Evangelho, é onde a gente começa a perceber que a igreja vai se tornar mais saudável e eu não tenho dúvida nenhuma que quando uma igreja numa localidade ela é saudável como ela deve ser, e eu não estou falando apenas de uma igreja local, mas essa igreja com I maiúsculo da cidade, essa cidade vai ser abençoada. E aqui fica, né, nessa sua fala final, um super provocação / convite para pastores também, né? Porque a gente tem aqui, Samuel, bastante empresários que também são pastores. Né? E você que talvez seja só empresário, mas é influente na sua igreja, tem um bom relacionamento com o seu pastor, além da questão financeira, Exato. Né? Pode contribuir e provocar ali esse olhar para fora, até porque a origem da palavra igreja é chamar-se para fora. Exato. Combina com tudo isso que nós estamos falando aqui. Fica o convite para entender que os pastores também são agentes imprescindíveis para fazer parte dessa mesa. Né? Então, você que é pastor, empresário, super convidado a sentar. Né? Você tem uma cadeira importante esperando para poder mudar essa realidade, né? Que a gente tem acho que de alguma forma a gente pode comemorar, né? 1/3 ou quase 1/3 hoje do Brasil professa-se como cristão evangélico, né? Apareceu de um dado estranho, né? Nominal, né? O que é isso? Evangélico nominal, né? Acredita, mas não frequenta uma comunidade. Mas olhando o copo meio cheio, é importante entender que a gente está muito longe do 0,5 de Nova York. Mas acho que falta essa integração, essa intencionalidade, pensar o lugar onde você vive, fazer a diferença. Aliás, alguns anos atrás o Tim Keller faleceu e a pergunta é, né, onde eles chegaram, né? Eles chegaram a 7%, ele viu a cidade chegar a 7% de cristãos. Na cidade, agora, eles estão desenvolvendo um novo plano de 10 anos em Nova York também, renovando esse plano com outros líderes, uma outra configuração, mas já olhando os próximos passos para chegar aos 10%. Então, eles continuam engajados, estão chegando. Vamos fazer parte dessa oração, né? Exatamente. E o que você falou dos pastores, lembra? Foi fundamental ter o Tim Keller nesse movimento. Sim. E é fundamental ter os pastores nesse movimento. Porque quando o pastor está no centro dessa conversa, os líderes, as pessoas que estão engajadas nisso, eles se sentem liberados e apoiados e cuidados por esses pastores, a cidade vai ser abençoada. Então, nós trabalhamos com o paradigma de Esdras, Neemias e Esther.
Esdras é o pastor. Sim. Que traz as pessoas de volta para o texto bíblico, chama as pessoas ao arrependimento, mobiliza a oração na cidade. MacPhail fala que o movimento na cidade é proporcional, o impacto do movimento é proporcional à profundidade da espiritualidade desses líderes na cidade, da vida na palavra e a vida de oração. E os pastores são as pessoas que vão fazer isso, vão trazer essa voz do texto bíblico, da centralidade do evangelho, enfim. O Neemias, ele é esse líder de mercado, porque ele consegue olhar o problema, mas ele mobiliza pessoas, recursos e estratégia, ele faz um planejamento e aí ele desenvolve uma ação para sanar aquele problema, para trazer uma solução, para construir os muros da cidade. E a Esther é essa líder que está no setor público, do terceiro setor, no setor público, está fazendo advocacy, que está agindo para mudar uma lei injusta que vai causar impacto na vida das pessoas. Então, quando nós temos esses diferentes atores trabalhando junto, nós vamos ver o impacto acontecendo na cidade, que a gente chama de impacto coletivo. Por isso que é tão importante os pastores. O Movement Day, ele não apenas vai chamar o pastor para trazer essa visão bíblica e vai também ajudar o pastor a encontrar o vocabulário certo e os recursos para isso, como eu prego para a cidade, como eu falo sobre, contextualizo dentro dos desafios da cidade e trago isso para cá. Mas também esse pastor ele vai se conectar com esse ecossistema, onde ele também vai ser trabalhado o seu coração, onde a gente vai ajudar ele a estar conectado para que ele possa ter uma saúde espiritual e emocional e assim ter uma comunidade saudável também. Uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Tão útil, né? Sobretudo para aquelas igrejas menores, né? E que no final do dia é a maioria das igrejas do Brasil. Quando a gente olha esse crescimento na cidade de São Paulo, é interessante porque a gente sai de 3% nos anos 70, cerca de 27% agora, e esse crescimento se dá principalmente, são igrejas com menos de 200 membros nas regiões periféricas. Sim. Então, quando nós ajudamos essas igrejas a trabalhar em rede, a ter uma rede de apoio, esses pastores podem ter os recursos para que eles possam trabalhar e cuidar da região onde eles estão localizados, nós vamos ter toda uma região mais saudável também por causa da presença dessas igrejas ali. Verdade, justo. Bom, eu creio que a essa altura aqui do nosso bate-papo, você já está curioso para saber quando que é o evento, então vamos entregar aqui a cereja do bolo. Conta para a gente quando que vai ser, aonde vai ser, como a pessoa faz inscrição, tem custo, não tem custo. Legal. Fique à vontade. Pode olhar, inclusive, para a sua câmera aqui. Nós estamos esse ano com uma série de eventos que a gente chama Semana do Movimento. Vai acontecer do dia 19 a 22 de agosto. São 4 eventos principais. O primeiro evento é o que nós chamamos de treinamento de líderes, chamado de Scholars. São líderes especialistas em entender a cidade. Você pode ser empresário, pastor, líder do terceiro setor. Nós mobilizamos esses líderes e treinamos esses líderes para aprender a trabalhar em colaboração, a desenvolver um projeto de cidade, a falar biblicamente sobre os problemas da cidade, a entender esse conceito de ecossistema, de impacto coletivo, e entender também áreas, por exemplo, o cristão e o mercado de trabalho, mulheres da cidade, desafios das mulheres da cidade, novas gerações e uma série de temas que são importantes para o contexto urbano. São 2 dias que vai acontecer na Igreja Batista do Povo, aqui na cidade de São Paulo, e se você se inscreve para o treinamento de líderes, você já tem a inscrição para o Dia do Movimento. Legal. Que faz parte do seu treinamento. No dia 19 à noite, a gente vai ter também o documentário All People Free, Todos os Povos Livres. É um documentário feito por um artista plástico brasileiro, mas produzido por uma equipe norte-americana, que está lidando com a questão do problema da escravidão moderna e está mobilizando e conscientizando para libertar famílias que estão nos campos de construção de tijolos e outro tipo de trabalhos forçados. Que incrível. É um projeto fantástico. Então, só reforçando aqui para você, dias 19 e 20 é o treinamento de líderes na Igreja Batista do Povo, Vila Mariana. Só reforçando, acho que é importante aqui, né? Já que nós estamos convidando vários pastores também. Sim.
não é um evento da Igreja Batista do Povo, tá? Que fique claro aí, importante isso. E depois, o terceiro dia seria no Mackenzie? Na sexta-feira, no dia 21, nós temos a Conferência de Fé e Trabalho do Mackenzie. Legal, que está conectado aí. Universitários, jovens profissionais e também profissionais já com uma bagagem de experiência que podem ser mentores ou entender como olhar o tema desse ano da Conferência de Fé e Trabalho é liderança em tempos de crise. Então, tomadas de decisão, decisões complexas, enfim, diversos desafios, onde nós vamos olhar para a experiência bíblica, mas com líderes renomados, com bagagem no mercado e nas suas áreas de atuação. Vou te perguntar já dos speakers, mas só para fechar aqui a parte de serviço, como é que precisa fazer inscrição, né? Sim, nós vamos deixar o link para as inscrições. Tá, e tem algum custo? Sim, o treinamento de líderes, ele custa R$ 299. Preço É um treinamento de 3 dias, inclui já ali o coffee break, o material, a experiência com os líderes, as mentorias. Só o custo do coffee mesmo. Depois você vai ter ali um acompanhamento na nossa plataforma online. Legal. E vai estar conectado com a nossa rede de aprendizado global. Tá? O dia a Conferência de Fé e Trabalho com R$ 150. Legal, sexta-feira. É também uma experiência muito legal, porque o padrão, o nível dos líderes que vão estar ali top. Muito top. Internacional mesmo. Sim. E o dia do movimento é no sábado também, é um custo simbólico, é R$ 100 o custo, também com oficinas de treinamento, experiências ali também acontecendo o dia inteiro, na FMU, ali próximo ao metrô São Joaquim. Ou seja, tem tudo a ver com a origem, o movimento, né? Em vários lugares, várias entidades. Eu acho que é óbvio que facilita se fosse num lugar só, mas acho que pela própria natureza da organização e do que está acontecendo, ser em mais de um lugar faz todo sentido, né? E a ideia é que a gente quer que as pessoas, de fato, se conectem com a cidade de forma intencional, né? E nesse processo de olhar ali nesse perímetro do centro estendido de São Paulo e estar no centro no sábado ali, tem também esse caráter simbólico mesmo, e espiritual mesmo, de olharmos para a cidade, orarmos pela cidade e nos engajarmos com os desafios da cidade de São Paulo. Fantástico. Bom, hoje não tem como não pensar no Instagram, né? Qual que é o Instagram do movimento? Movement Day SP. Movement Day SP, e através no link na bio, você tem acesso aos nossos ingressos, nossa landing page, de todos os eventos. Maravilha. Então, só para reforçar mais aqui, se você fosse citar 2 speakers aí, são vários, né? São vários dias aí. Sim. Mas o que você destacaria de 2 pessoas que são imperdíveis de ouvir? Olha, pensa aí 2 que você acha que... Eu não vou falar do Bob... incendiar eu vou nem falar do McPhee e do Bob Doll, que são os 2 fundadores do movimento. Bob Doll, de novo, ele foi CEO do maior fundo de investimento do mundo. Legal, olha aí. Ele é conselheiro do movimento Lausanne, é o chairman do Movement Day e do Resource Global também. Legal. Está ligado com vários outros movimentos de fé e trabalho, então vale a pena muito ouvir ele. O McPhee também é o fundador do Movement Day, junto com o Tim Keller, então tem uma história, uma bagagem muito interessante. Mas deixa eu falar rapidinho da Rowena Chui. Ok. A Rowena Chui é uma profissional que trabalhou em Hollywood como executiva. Ela sofreu assédio de um dos chefões de Hollywood, foi obrigada a assinar um termo de confidencialidade. Alguns anos mais tarde, num processo de oração e tudo, ela é levada a contar o que estava acontecendo. Dos casos de abuso sexual e de assédio, tudo isso. Ela foi convidada, então, para falar numa grande canal de televisão nos Estados Unidos. Com isso, várias mulheres começaram a ouvir a história dela e isso deu início ao movimento Me Too, onde muitas mulheres estavam contando suas experiências de abuso e assédio no mercado de trabalho. Que virou um movimento gigante, né? Exato, disruptivo. Alguns anos depois, ela se afastou do movimento porque ele se tornou um movimento mais progressista e tal. Porém, um dia ela percebeu a necessidade de continuar contando a história
quando moças, meninas, mulheres dentro das igrejas começaram também a se manifestar, dizendo também que tinha sofrido assédio e abuso por parte dos seus pastores, alguns inclusive celebridades conhecidos no mundo inteiro na época. E com isso levou a uma conscientização da igreja, que isso não era apenas um problema de Hollywood, um problema lá fora, mas é um problema que nós também vivemos. Sim. Então, ela tem falado com empresas, com igrejas, com líderes de diferentes lugares, e a nossa visão é conscientizar, mas achar caminhos para que as nossas igrejas, as nossas comunidades, as nossas empresas sejam um refúgio para que as mulheres possam encontrar segurança, crianças, jovens, encontrem lugares seguros e saudáveis para eles florescerem e para eles serem plenamente o que Deus criou eles para serem. Incrível. Ela é uma das nossas palestrantes esse ano. Muito bom. Inclusive, a gente tem bastante empresárias, né, empreendedoras aqui na Rede Tela. Então, para você, mulher, é agenda obrigatória, né, estar e entender o que está acontecendo. Ela fala dos quatro dias. Ela fala em todos. Que então, legal. Você pode estar em todos ou escolher, mas na sexta-feira ela vai estar falando na Conferência de Fé e Trabalho, e também no sábado, no Dia do Movimento, e com destaque, nos dois eventos a gente vai ter oficinas, onde vamos estar com grupos pequenos, onde as pessoas vão poder fazer perguntas, interagir, enfim, isso se muito conectar. Rico, né? Essa parte de interação fundamental. É fundamental, importantíssimo. Então, fica aí para você o convite / convocação, o pastor tem que estar lá, tem empresário, e empresária sobretudo, né? Mas se você é um empresário que ainda não está convencido, que conselho prático você daria para esse pequeno empresário que está na dúvida? Puxa, será que é para mim? Então, olhando aqui para a sua câmera, que conselho você daria? Olha, todo profissional, empresário passa por uma crise na vida. Será que a minha vida está sendo relevante? Sim. Será que... E eu tenho ouvido isso de profissionais muito bem-sucedidos, como profissionais que estão nos modos sobrevivência também. Será que a minha vida é relevante? Eu quero garantir para você que aquela semana você vai ter várias oportunidades, da semana inteira, na verdade, pensando também no Tela, mas junto com a gente, com Tela, na Conferência de Fé e Trabalho, no Dia do Movimento, para ouvir a voz de Deus, para você investir, deixar Deus falar ao seu coração. Eu tenho falado com empresários que dizem assim, olha, faz tempo que eu não tirei um tempo para investir em mim mesmo, só pensando no negócio, e nós nos tornamos apenas uma máquina ali no negócio e a gente não ouve. Às vezes a gente fala assim, puxa, eu vou para a igreja, eu ouço as coisas do céu, mas eu preciso ouvir algo que me ajude na segunda a sexta-feira. Eu te garanto que os líderes que estarão falando, além de vai inspirar você a participar de algo maior do que só o seu projeto local, eles vão falar ao seu coração, eles vão te trazer insights que você vai te ajudar a tomar melhores decisões, a ter uma liderança mais saudável, a se conectar com outras pessoas. Você vai conhecer gente que vai poder virar a chave da sua história, porque nós não estamos ali simplesmente para trazer culpa ou para te desafiar a participar de um projeto. Nós queremos cuidar de você. E ao cuidar de você, nós queremos que você se conecte, compartilhe o seu coração com outros e dali vai sair um projeto, vai ser uma solução, você vai encontrar um parceiro ou simplesmente você vai ser alimentado pela palavra de Deus. Por isso eu quero desafiar você a estar com a gente na Semana do Movimento. Muito bom, porque às vezes é uma palestra, uma conexão que muda o curso do negócio e da vida da pessoa. Exatamente. Né? Então, caminhando para o final aqui, eu tenho 3 perguntas, uma delas é esse, né? Que conselho você daria, só para reforçar aqui, para não ter dúvida. E que livro, além do livro fantástico que você pode citar do Tim Keller, né? Que vai, de alguma forma, tangibilizar tudo isso que está acontecendo e Deus está fazendo no mundo, mas que livro que você diria que é obrigatório para que a gente consiga entender um pouco mais, depurar ou decantar essa visão ou este lugar que precisamos estar na cidade, amando a cidade, fazendo diferença na cidade? Sim. O livro Nova York em Disrupção.
Editora Esperança, Nova York Português, né? Em português. Legal. Acha na Amazon, Mercado Livre? Acha no Mercado Livre, acha na Amazon, do Dr. Tim Keller. Quando você lê esse livro, você não vai ler um livro de teorias, você não vai ler um livro complexo, você vai estar ali estimulado o tempo inteiro a sua criatividade. Se você é empreendedor, que pastores são, empresários são, muitas pessoas estão no mundo corporativo, executivos, são extremamente empreendedores, você vai ser extremamente estimulado a pensar coisas, a sair dali e se envolver com algo maior do que você. Então, leia o livro Nova York em Disrupção. Incrível. Deixa eu só também aqui, lembrei, né, Samuel, você falou bastante, fez bastante propaganda, inclusive, no evento que nós vamos ter 17 e 18 aqui em São Paulo, Encontro Nacional da Rede Tela, onde a gente vai se conectar, muitos empresários, speakers que a gente vai compartilhar, outros tantos para entender Kingdom Business, como é que você faz o seu negócio, né? A sua plataforma de evangelismo e manifestação do reino. Você não pode perder, como o Samuel disse, é uma semana inteira, começa com a Rede Tela na terça-feira e termina lá no sábado, no Mackenzie. É isso? Tira aquela semana de licença para investir em você, é uma semana de cuidado pessoal, de alimento espiritual. Você vai voltar na outra semana voando. Super renovado e voando. E se você ainda tiver alguma dificuldade, pelo menos vá nos 3 eventos ali. Eu creio que faz sentido, pelo menos você está um dia em cada um dos 3 acontecimentos. Você vai ser poderosamente abençoado. Os ingressos aqui, o Samuel já deu o serviço, vai estar aqui também na descrição do episódio. E para o evento nacional, redetela.com.br. Lá no topo tem um link para a inscrição, custo também simbólico ali de R$ 499 para 2 dias. Imperdível, você precisa estar conosco e você vai entender quando estiver o porquê da palavra precisa, tá bom? A gente quer muito te abençoar e quer que você participe disso que Deus está fazendo. Bom, pergunta final aqui, Samuel Lima, qual o seu sonho grande? Olha, o nosso sonho é gerar esse grande sonho, é a gente gerar essa rede de colaboração. Nós estamos sonhando em desenvolver o plano de 10 anos da cidade de São Paulo, onde nós queremos ter um grupo de curadores, pastores, gente das organizações desse ecossistema de São Paulo, gente de mercado, onde a gente vai trabalhar uma comunicação integrada e pensar e sonhar uma cidade onde a presença dos cristãos aqui nessa cidade vai fazer São Paulo também ser uma cidade mais próspera, mais humana, uma cidade onde será mais saudável para você ter o seu negócio, para você ter os seus filhos crescendo aqui, para as nossas igrejas florescerem. Incrível, né? Então, esse sonho já é uma meta, né? Na verdade, eu fico feliz também de alguma forma poder participar dele. Você é sempre bem-vindo. Eu quero agradecer muito a sua audiência, mas não esquecer, né, de lembrá-lo de se inscrever no canal. Para nós é muito importante para que a gente consiga melhorar cada vez mais quando a gente aumenta a relevância e a audiência. Isso também volta para você, trazendo outros entrevistados, muito conteúdo que ajuda você a sair da zona de conforto e, de repente, pensar fora da caixa e ir além para aquilo que Deus está te chamando. Combinado? Vamos nessa? Então, agradecer mais uma vez a sua audiência e declarando de que tudo que nós fazemos é dele, por ele e para ele. Muito obrigado pela sua audiência.